Não, eu vou ficar aqui em pé. Na hora aí do secretário, o secretário que vai, não é o secretário, mas que vai fazer a função dele, vai sentar aí. Aqui na. É? Não, não, espera que vai chamar. Tá? Pessoal, então, novamente, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao projeto Câmara Jovem. Agora é com vocês. A reunião é de vocês, a sessão é de vocês. Tá? Esse é o momento que vocês têm que aproveitar. É onde vocês podem ser ouvidos, né? Depois aquilo que vocês expressarem, as atitudes que vocês tomarem aqui no plenário. Pode ser depois aí pegar o videozinho, corte, postar, enfim, né? Agora a sessão é aí com vocês, tá joia? Então, presidente Esther, fique à vontade para dar início à sessão. Pessoal, na hora que foi provocado para vocês responderem alguma coisa, ou na hora de se manifestarem, o microfone ele tem aí um botão e desliga ele. Ele tem que estar com a luzinha vermelhinha assim, ó, acesa. Significa que ele está ligado. Enquanto não estiver falando, mantenha ele desligado para ele não dar interferência no som dos outros. Outro ponto, né? Caso alguém se manifeste agora ou depois durante a sessão. Tem um ponto da sessão, um momento, né, que é o grande expediente, que aqueles vereadores que fizerem a inscrição previamente pode usar para se manifestar em relação a alguma coisa, dar alguma posição, desde que seja aí de interesse público, de interesse de Itajubá, né? Basicamente expressar sua opinião, puxar algum assunto público que você acha relevante estar aqui. Alguém tem previamente essa intenção de fazer o uso da palavra? Jonathan? Pessoal, qualquer um pode usar, todo mundo pode usar, tá? Beleza, então. Então, por enquanto, só o Jonathan, a Esther. Aí, se surgir mais, você vai abrindo durante a fila, tá joia? Então, Esther, fique à vontade. Boa tarde a todos, aos colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens, dos suplentes, e que esses respondam presente. Considerando o incidente com o vereador jovem Caio Eloy, que participa desta sessão remotamente, convido para substituí-lo nessa sessão o vereador Jonathan Adivan Rodrigues Santos. Vereadores jovens. Adrian Henrique Santos da Silva, aluno da Escola Estadual Florival Xavier. André Henrique Couto Reis, aluno Presente. Presente. André Henrique Couto Reis, aluno do Colégio Empreender. Ângelo Henrique Januzeli da Costa, aluno do Colégio Empreender. Arthur Gil Lanza Braga, aluno do Colégio 19 de Março. Presente. Arthur Gomes Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Presente. Caio Eloy Ferreira, aluno do Colégio Empreender. Esther de Castro Gomes, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Presente. Isabela Rodrigues Leite Machado,
aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Presente. Ivan Rodrigues Marinho, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola João 23. Presente. Theo Kendi Martins Yoshida, aluno do Colégio 19 de Março. Presente. Suplentes: Amanda Alves Martins, aluna do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluna do Colégio 19 de Março. Diego William Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Giovana Prado Fonseca, aluna do Colégio 19 de Março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Guilherme Martins Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Presente. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Florival Xavier. Presente. Letícia Fernandes Ramos, aluna do Colégio Empreender. Maria Luísa Santos, aluna do Colégio Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pérez, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Obrigado, vereador Jonathan. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel legislativo itajubense, e, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão solene de posse dos vereadores e vereadoras jovens, que aconteceu no último dia 16 de agosto. Leitura da ata da sessão solene de diplomação à posse da Câmara Jovem 2023. Aos 16 dias do mês de agosto de 2023, às 19 horas, no recinto do Teatro Municipal Cristiane Rieira, a Câmara Municipal realizou a sessão solene de diplomação e posse dos vereadores e vereadoras jovens de Itajubá, do ano de 2023. A mesa de trabalho ficou composta. Vereador Marcelo Kraus Rezende, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, que presidiu a sessão. Dr. Nilo Baratio, vice-prefeito municipal de Itajubá. Senhora doutora Letícia Drummond, juíza de Direito e diretora do Fórum da Comarca de Itajubá. Vereador Rafael Henrique Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal de Itajubá e presidente do Conselho Geral da Escola do Legislativo. Senhora vereadora Rita de Cássia Carneiro Maciel, segunda vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá. Vereador Marcos Vinícius Meirelles, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá. Participaram também da sessão a senhora vereadora Andressa
Daiane da Silva Arantes, o vereador Francisco Raimundo Pereira, o vereador Silvio César Vieira, o vereador Pedro Renó Gama, foram diplomados e tomaram posse os seguintes vereadores jovens e seus suplentes: Adrian Henrique Santos da Silva, suplente; Gustavo Henrique dos Santos Teixeira; André Henrique Couto Reis, suplente; Amanda Alves Martins; Ângelo Henrique Januzeile da Costa, suplente; Diego William Ribeiro; Arthur Gil Lanza Braga, suplente; Giovana Prado Fonseca; Arthur Gomes Ribeiro, suplente; Guilherme Matias Ribeiro de Sá; Caio Eloy Ferreira Silva, suplente; Letícia Fernandes Ramos; Esther de Castro Gomes, suplente; Maria Luísa Santos; Isabela Rodrigues Leite Machado, suplente; Victor Carelli; Ivan Rodrigues Marinho, suplente; Guilherme Duarte dos Santos; Jonathan Advan Rodrigues Santos, suplente; Miguel Eduardo Oliveira Pérez; Theo Kendi Martins Yoshida, suplente; Beatriz Batista Pamplona. Em seguida, aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara Jovem 2023, composta por candidatos organizados em 3 chapas, havendo nelas os cargos de presidente, vice-presidente e secretário, sendo eleita a chapa 1, composta pelos seguintes vereadores jovens: Esther de Castro Gomes, presidente; Adrian Henrique dos Santos Silva, vice-presidente; Caio Eloy Ferreira Silva, secretário. Após a eleição, a nova mesa diretora tomou seu lugar conduzindo a sessão solene. Fizeram o uso da palavra o vereador Rafael Henrique Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal de Itajubá e presidente do Conselho Geral da Escola do Legislativo; Dr. Nílio Baratio, vice-prefeito municipal de Itajubá; Senhora doutora Letícia Drummond, juíza de direito e diretora do Fórum da Comarca de Itajubá; João Paulo Rodrigues, ex-vereador jovem e ex-presidente da Câmara Jovem; e o vereador Marcelo Kraus Rezende, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Obrigado, vereador Jonathan. A presente ata está em discussão. Senhor presidente, cumprimento aqui todos os vereadores jovens que estão aqui presentes. Cumprimentar também, parabenizar pela eleição. E quero agradecer também à organização por nos proporcionar tudo que foi proporcionado pra gente no dia 16 de agosto. Então, fica aqui meus agradecimentos e é isso. Alguém gostaria de comentar? Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata, levantem o cartão verde. Os que reprovarem, levantem o cartão rosa.
A ata foi aprovada por unanimidade. Durante as sessões da Câmara Jovem, haverá um momento legislativo, uma oportunidade para entendermos o funcionamento do Poder Legislativo. Hoje, ele será apresentado pelo diretor de Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que irá nos apresentar a estrutura básica da Câmara Municipal de Itajubá e os princípios maiores que regem esta casa. Neste momento, passo a palavra para o diretor João Vitor. Boa tarde a todos, vereadores jovens, vereadoras jovens, suplentes. Sejam bem-vindos à primeira sessão ordinária da Câmara Jovem. Eu vou pedir para o nosso colega, nosso técnico de TV, o Ângelo, projetar para a gente aqui uma apresentação que eu preparei, bem simples, para vocês entenderem a estrutura aqui da Câmara Municipal. Bom, esqueci também de agradecer a presença aí do colega vereador Rafael, vice-presidente da Câmara e presidente do Conselho Geral da Escola, e também agradecer a todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem pelas redes sociais aqui da Câmara, esse projeto tão importante de educação política e de cidadania da Câmara Municipal de Itajubá. Bom, para vocês que estão entrando agora na Câmara, né, é importante compreender o fundamento dessa instituição. Muitos entraram justamente com esse intuito. Que é o intuito de quê? O intuito de aprender mais sobre o poder legislativo. Eu imagino aqui que muitos possuem algumas dúvidas e querem compreender o funcionamento no decorrer desta casa. A Câmara Municipal de Itajubá carrega sempre, vocês podem observar, as bandeiras ali, a bandeira de Itajubá, né? O brasão municipal, aqui também acima do presidente, o brasão do nosso município, que é justamente o nosso símbolo. Itajubá, fundada aí pelo nome que vem da língua indígena, né? Itajibá, água que cai sobre a pedra. Então, no nosso brasão, levamos isso e também levamos aí uma frase de uma importante figura de Itajubá, que é do Teodomiro Santiago. Revelemo-nos mais por atos do que por palavras. Eu quero que vocês guardem bem essa frase, porque é a partir disso que vocês vão ter aí a oportunidade de agir aqui na Câmara Jovem. Claro, sempre usando a palavra, o poder e a participação do vereador é justamente falando, né, mas que os nossos atos sejam aí condizentes com a nossa postura verbal. Então que vocês saibam aproveitar bem essa situação e sempre levar em consideração o conselho do Teodomiro Santiago. O que é a Câmara Municipal? Alguém aqui sabe? Alguém que poderia responder? Algum vereador jovem, algum suplente poderia tentar responder o que é a Câmara Municipal? Com as suas palavras? Organizar as leis do município e também trazer a vontade da população aqui para dentro para ser votada, para ser discutida e trazer em debates até chegar numa conclusão ou num projeto legislativo. Perfeito, Jonathan, exatamente. Quero cumprimentar também o nosso colega Luiz Gonzaga, né, diretor legislativo aqui da Câmara e um expoente aí na educação política e cidadã aqui de Itajubá, inclusive desse projeto Câmara Jovem, né? Se vocês estão aqui hoje, nós devemos aí em grande parte ao Luiz Gonzaga. Ô, Jonathan, é justamente isso, né? Você passou muito perto, na verdade você acertou em grande parte. Qual que é a função da Câmara? A Câmara Municipal é aquilo que nós chamamos de poder legislativo. Alguém aqui sabe quais são os 3 poderes que existem no Brasil? Pode responder. O executivo, o judiciário e o legislativo. Exatamente. 3 poderes, né, Ivan? 3 poderes aí, executivo, judiciário e legislativo. A Câmara é o poder legislativo. Existem esses 3 poderes nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Claro que o órgão judiciário, o poder judiciário, ele não existe como uma instituição independente na esfera municipal, só estadual e federal. Mas o poder legislativo e executivo existe nas 3 esferas.
No poder, na esfera municipal, o vereador e executivo, o prefeito. Na esfera estadual, o deputado estadual e o executivo, o governador. E na esfera federal, o deputado federal com os senadores e no executivo, o presidente da República. Então, a Câmara Municipal é aquele poder responsável por legislar, ou seja, de escrever e de aprovar as leis. Quem chuta aí o que é lei? Arthur, você foi sorteado. O que é lei? Vereador jovem Arthur. Seria um ato, tipo, de organizar, por exemplo, uma lei da cidade. Tipo, uma regra. Seria uma regra. Uma regra. Perfeito. Theo, o que é uma lei? Define pra mim lei. Diferente do Arthur. Beatriz, se puder, você pode ajudar ele no ouvido dele aí. Sou igual ao Arthur, também acho que a lei é uma regra e é uma forma de proteger a cidade de uma certa coisa ou trazer uma ordem para uma cidade, para um município, um estado. Perfeito. Isabela? Eu penso que a lei é algo para além de tem que ter a população para fazer, porque senão não adianta nada. E é algo para ajudar a proteger a população. E é isso. Perfeito. Bom, vocês estão todos no bom caminho, né? Justamente isso. A lei é norma. E aí a Isabela tocou num ponto interessante, né? De proteger, de assegurar o quê? Os direitos dos cidadãos. E também de estabelecer deveres, né? Muitas pessoas hoje em dia querem só direitos e não querem deveres. Vocês aqui como vereador jovem e suplentes de vereadores jovens, vocês estão exercendo um dever, né? O dever aí de auxiliar a população de Itajubá. E é claro também o direito, ao mesmo tempo, de ter voz e de ser ouvido. O Poder Legislativo, então, tem essa função de criar leis, criar normas, regras que regem a sociedade. No caso da Câmara Municipal, regras que regem o município de Itajubá. Leis, normas que vão valer para a nossa esfera municipal. E quem que definiu isso? Quem definiu isso? Ou melhor, o que definiu isso? Já soprei aqui um spoiler. A Constituição? A Constituição, perfeitamente. O que é a Constituição? Isabela. Tá com cara de quem sabe. Arthur sabe. Seria todos os órgãos que ficam, todas as leis do país? Seria isso? Quem mais? Quem aí complementa? Ivan. Adrian. Vice-presidente jovem da Câmara Jovem 2023. Né? Com as suas palavras, tá, gente? Não é aqui um teste. É realmente uma conversa. O que é a Constituição, ao seu ver, Adrian? O que se deve ser seguido em cada área, cada setor, mas tem separação, tem educação, tem a questão de direitos e tudo mais. Seria uma questão de organização, que estabelece uma organização, nas suas palavras. O que a Câmara faz mesmo, que nós falamos aqui, o que o Poder Legislativo faz? Cria leis. E as leis são o quê? Regras. Então a Constituição é o quê? É o conjunto das normas e regras da esfera federal, ou seja, o conjunto de leis do Brasil. As leis, elas têm diferentes níveis de força. No caso do Brasil, as mais fortes são aquelas que estão na Constituição. Todas as leis têm que seguir aquilo que está na Constituição. Não podem se desviar dela. E a Câmara Municipal é um órgão público. Sendo um órgão público, ela também tem que respeitar alguns princípios que estão na Constituição. Quais são os principais princípios expressos na Constituição que nós aqui devemos respeitar? 5 princípios. Guardem a palavra limpe. Tá? De limpar, mas limpe. Por quê? É um macete para a gente entender quais são os princípios principais, fica redundante, que nós, enquanto órgão público, devemos seguir.
que tá na tela aí, ó, de vocês aí, tá? Que tá lá no artigo 37 da Constituição. Legalidade. Nós só podemos fazer aquilo que está expresso em lei. Qual que é a diferença do poder público e do empresário? Ninguém quer testar essa? Essa é mais difícil um pouquinho, né? Qual que é a diferença do poder público e do empresário? O que, que um tem que fazer que o outro não deve fazer? Eles seguem a mesma regra? O setor privado do setor público? O que vocês acham? O empresário tem mais liberdade, enquanto o público já tem uma coisa mais engessada, que deve ser seguida em todos. Perfeito. Alguém concorda com o Adrian? É justamente isso. Por quê? Porque nós temos o princípio da legalidade. O empresário também tem que seguir as leis. Só que o empresário, o setor privado, e também nós, pessoas físicas, ou seja, daqui para fora, como cidadãos comuns, nós temos um princípio chamado autonomia da vontade. Ou seja, nós podemos fazer tudo, e o empresário pode fazer tudo, desde que não tenha lei nenhuma proibindo ele. Então o empresário ele tem uma fábrica, ele precisa calçar a fábrica dele, tá com muito barro lá. Ele pode contratar qualquer empresa para calçar aquela rua? Sim, pode. Ele pode contratar a empresa mais cara se ele quiser. A questão é do cofre dele lá. Ah, mais cara entrega o serviço mais rápido. Acabou. O órgão público pode? Não pode. Por quê? Porque a lei estabelece que o órgão público tem que seguir aí sempre o critério da economicidade, ou seja, de preferência, processos transparentes que estabeleçam aí o fornecedor mais barato, mais em conta. Da onde que vem o dinheiro da Câmara, da Prefeitura, da Assembleia, do Senado? Pode falar no microfone, um de cada vez. Vem dos impostos do povo. Exatamente. E da onde que vem o imposto? Então, desse país, dessa cidade, estado. Perfeito. O dinheiro daqui é dinheiro público. É dinheiro de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Por que de todo mundo? Porque é a contribuição de cada um, através dos impostos. E por que de ninguém ao mesmo tempo? Porque não é uma pessoa especificamente que pode controlar da maneira como ele quer aquele dinheiro. Claro que tem certa liberdade, mas sempre seguindo o princípio da legalidade. Ou seja, o órgão público não pode fazer nada desde que não esteja explícito em lei. E o segundo princípio? Lê para mim aí, ô Ivan. Impessoalidade. Alguém sabe o que significa impessoalidade? Essa é mais fácil de entender, Isabel. Quem responder? Perdão. Pode falar, Caio. Primeira coisa, quando vem impessoalidade, na cabeça, eu vou levar para o lado mais impessoal. Seria... não sei explicar, mais ou menos. Perfeito. O vereador Jovem Caio está acompanhando a gente de maneira remota por conta de um incidente. Pode continuar, Caio, se você quiser explicar mais. De impessoalidade, não levar as coisas mais pro lado pessoal, que vem a primeira coisa na minha cabeça. Perfeito. Impessoalidade. O governante, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, ele não pode ter critério pessoal para resolver as coisas. Ou seja, eu vou contratar uma empresa para fazer alguma coisa. Eu não posso contratar aquela empresa usando o primeiro critério de que aquela pessoa eu conheço ela, é meu amigo, algo do tipo. Pode acontecer que seja, mas o critério principal tem que ser resolvido através de um termo técnico e não de um termo pessoal. Então a Esther é minha amiga, eu vou contratar ela para fazer a rua lá. Não vou contratar ela para fazer a rua porque ela é minha amiga. Eu vou contratar ela porque no processo ela foi a que deu mais barato. Sendo mais barato é o quê? Economiza o dinheiro público. Então, impessoalidade, resolver sempre com um aspecto impessoal. Isso é importante também, embora não esteja expresso, para vocês aqui, vereadores jovens, tá? Durante as sessões da Câmara, vão surgir muitos debates, alguns temas até calorosos. E vocês têm que ter a ciência de que esse debate é importante, mas que misturar o pessoal com o profissional vai atrapalhar, inclusive, a própria eficiência do trabalho de vocês.
Então, impessoalidade em todos os aspectos do poder público. Segundo, moralidade. Essa dá para responder, Isabela. Tô pegando no pé da Isabela hoje. Theo. Theo é contemplativo, tenho certeza que ele já sabe a resposta. Pô, vai logo, Ivan, ele sabe das coisas. Ele já foi. Não, agora eu vou escutar o pessoal do empreender. Poderia repetir a pergunta? O que significa moralidade? Princípio da moralidade. Seria agir com a moral? Agir com a moral. Agir eticamente, respeitando princípios morais básicos, né? Então, é sempre evitar, por exemplo, quando a gente fala de corrupção. O que significa corrupção? Vem do verbo corromper. Corromper é desviar da finalidade. Ou seja, esse é um ato que fere o princípio da moralidade. Ser moral, ser justo, é deixar aquelas coisas seguir um caminho que deva, de fato, seguir, que deva atingir, né? Quando você desvia disso, você está desviando a finalidade da coisa, o objetivo. Então, o poder público tem que seguir sempre o princípio da moralidade. Princípios éticos, respeito, lisura no processo, sem mexer pauzinhos, sempre seguindo aquilo que deve ser feito. Outro princípio, publicidade. Quando fala de publicidade, o que vocês lembram? Eu lembro de transparência, seria? Transparência. O que mais? Como eu vejo como deixar a população sabendo como que está acontecendo. Ela disse transparência, estar por dentro do assunto, como a gente estamos fazendo uma transmissão ao vivo, estão sabendo tudo o que está acontecendo por trás. Perfeitamente. Transparência está dentro do princípio da publicidade. Tudo o que acontece em órgão público tem que ser publicado. É público para as pessoas verem. Então, por exemplo, o Gonzaga sabe disso. Gonzaga, todo mundo da população de Itajubá tem acesso a quanto que custou essa água, não tem? Por quê? Foi comprado com dinheiro público e tem que seguir o princípio que está na Constituição. Publicidade, que é a transparência. Por exemplo, a Câmara ela tem um lema de cada gestão. Essa atual gestão tem um lema eficiência e transparência, que entra no quê? No princípio aí da publicidade. E, como acabei de já puxar, aí o último princípio expresso na Constituição, dos 5 mais importantes, eficiência. Alguém sabe o que é eficiência? Curso. A eficiência é algo rápido e objetivo. Quanto à eficácia é você chegar no objetivo. Agora, a eficiência é rápido e objetivo, da melhor forma possível. Perfeito. Exatamente. A definição de eficiência no poder público é entregar o serviço que deve ser entregue da forma mais rápida possível, custando o menos possível, porque é dinheiro público. Então, esses 5 princípios são essenciais e todos os órgãos públicos, todas as pessoas públicas, todos os vereadores jovens têm que seguir. Tem outros também princípios impressos, que são princípios que derivam desses princípios expressos. Nós, enquanto poder público, temos 2 essenciais para decorar. O princípio da supremacia. O que significa? Significa que o poder público tem direito, tem prerrogativa superior ao particular, à pessoa privada, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo, né? Muito hipotético. Um exemplo, assim, fictício. Existe um terreno e naquele bairro precisa de um hospital, um pronto-socorro. E precisando de um pronto-socorro, uma pessoa vai lá e compra aquele terreno, por exemplo. Uma pessoa privada compra aquele terreno. Mas está tendo acidente no bairro, vamos supor assim, está tendo alguma necessidade de ter um hospital próximo. O poder público ele pode, entre muitas aspas, abdicar daquele terreno? Ele pode, justificando, pegar aquele terreno para construir um hospital? Sim. Ele pode desapropriar. O que é isso? Vai, paga um valor específico para o dono e desapropria. Ele fala, não, esse terreno aqui é essencial, é o único que a gente tem para construir um pronto-socorro, por exemplo. O que significa isso? Supremacia.
O bem público, o bem da população, o bem comum está acima do bem particular. Então, o poder público tem esse poder, a supremacia. Mas ele tem um outro princípio ali a ser seguido, que é o da indisponibilidade. O que significa? Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Inclusive, essa supremacia dele tem que respeitar a indisponibilidade. O que é? Certas ferramentas são indisponíveis para ele. Ou seja, ele tem um freio ali. Qual que é o freio? As leis. Ele não pode fazer o que ele quer sem respeitar o princípio da legalidade. Então, esses são os 2 pontos aí importantes no regime jurídico. A Câmara Municipal de Itajubá, o Poder Legislativo, é organizado para quê? Para auxiliar os vereadores em seus trabalhos. Mas há uma estrutura para isso, para atender o público e para auxiliar os vereadores. Qual que é a estrutura que nós temos hoje? Chamamos de organização, organograma. É essa que está na tela aí. É a composição de setores da Câmara Municipal. Qual que é o lugar mais importante da Câmara? O que vocês acham? Qual que é o local ou o momento mais importante da Câmara Municipal? Onde que vocês estão aqui? Como que chama? Plenário. Plenário. É o lugar mais importante da Câmara Municipal. Talvez seja até o lugar mais importante do município, né, Gonzaga? Porque é a partir daqui que surgem as leis e é a partir daqui que os vereadores também têm aí o poder de fiscalizar aquilo que está sendo feito pelo outro poder. Então, o plenário é o órgão máximo. Se nós quisermos, por exemplo, a gente quer contratar mais gente para oferecer um serviço de limpeza, por exemplo. Infelizmente tem uma lei que permite que a gente contrate só, sei lá, uma quantidade de pessoas. Isso é ficção, tá, gente? Só dando um exemplo. Tem que mudar a lei. Quem que aceita, aprova ou reprova essa lei? Quando tem as sessões para discutir sobre várias, não só uma, e várias. Plenário. Então, o plenário é o órgão mais importante da Câmara. Tá? Depois disso, nós temos aí uma organização. Entre os 11 vereadores que existem em Itajubá, temos 5 deles que compõem o que nós chamamos de mesa diretora, que é composta aqui, essa mesa aqui em cima. Que é o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. 5 vereadores desses 11 ocupam a mesa diretora. Qual que é a função da mesa diretora? Junto com o presidente, administrar o órgão Câmara Municipal. Então ele tem o mesmo poder que os demais vereadores, ele não tem um poder maior. O voto dele vale a mesma coisa, as leis que ele discute, o seu argumento tem o mesmo valor no plenário, mas ele tem uma função a mais, ele tem um dever a mais, tanto o presidente quanto a mesa diretora, que é o quê? Administrar e representar o órgão da Câmara Municipal. Então nós temos aí o gabinete do presidente, né? A presidência após o plenário, e junto com a presidência a mesa diretora, que são esses 4 vereadores que, junto com o presidente, somam 5 e auxiliam na organização da casa. E após isso nós temos aí os setores de execução do trabalho, que é decidido muitas vezes aqui pelos vereadores, que são as diretorias. Em Itajubá, hoje na Câmara, possuem aí, como vocês podem ver lá embaixo, 6 diretorias. A diretoria legislativa. Quem que é o diretor legislativo da Câmara? Vocês sabem dizer? O senhorzinho? Gonzaga. Então, o senhor que tá aqui, sabe? O senhor que tá aqui na assistência da plenária? Exatamente, é o Luiz Gonzaga. A função da diretoria legislativa é auxiliar todo o processo legislativo aqui, que é aí conduzido pelos vereadores. Então, quando os vereadores protocolam uma lei, né, um projeto de lei, desculpa, algo que pode vir a se tornar lei, que vai ser votado pelos vereadores, onde que eles protocolam isso?
Quem que é responsável por administrar, vamos supor, esse banco de dados com vários projetos de lei ali? A diretoria legislativa. Tá? Além da diretoria legislativa, que a gente vai aos poucos durante a Câmara Jovem explicar especificamente cada uma delas, temos a diretoria jurídica, que hoje é a Procuradoria-Geral da Câmara. Responsável por quê? Por auxiliar aí os trabalhos tanto dos vereadores quanto da mesa diretora, entendendo a legalidade dos atos. Então, o que está sendo feito é permitido por lei? Então, precisa de uma análise. No Brasil tem muitas leis, então a gente não sabe de todas. E nem o jurídico sabe de todas, mas o jurídico ele tem a percepção e o estudo acadêmico para que ele pesquise e encontre muito mais fácil falhas. Tem a formação em direito. Então aqui nós temos também essa Procuradoria Geral Jurídica, composta aí por, além do procurador, que é o diretor jurídico, mais 2 advogados, 3 advogados no total. Temos a diretoria administrativa. Na escola de vocês, quem que, digamos, dirige a escola? Responsável por toda a parte administrativa, prédio, estrutura, todos os problemas às vezes tem que resolver. Normalmente, não sei nos outros colégios, mas no Colégio das Irmãs tem o diretor, a vice-diretora, e aí tem vários, tipo, tem um diretor para área de financeiro. Aí para cada ensino, tipo, ensino infantil, fundamental, tem um coordenador para cada. Perfeito. O diretor, então, é esse que ele fica praticamente responsável por todas as questões da escola, né, Isabel? Grande parte dele ele cuida. Então, aqui nós temos uma diretoria administrativa. Ah, o prédio precisa de uma manutenção. Quem que vai cuidar disso? Diretoria administrativa. Precisamos comprar mais água. Quem que vai dar o passo inicial para isso? A diretoria administrativa. Ela que vai organizar essa estrutura da Câmara. Após isso, temos a diretoria financeira. Responsável pelo quê? Pelos gastos? Quem respondeu? Pelo quê? Pelos gastos? Pelos gastos? Os Que gastos mais? pelo que precisa do dinheiro. Compra, né? Exatamente. A diretoria financeira é responsável pelos gastos, ou seja, por fazer o pagamento daqueles, vamos supor, serviços que são prestados para a Câmara e também na folha de pagamento dos servidores, das pessoas que trabalham aqui. E é responsável também por fazer o orçamento. No órgão público, você não pode gastar nada que não esteja previsto no orçamento. Então, o órgão ele tem que ter uma noção do que ele quer gastar no ano que vem. Porque ele tem que preparar um orçamento para isso. Um valor máximo ali, um teto que ele pode gastar. Então a diretoria financeira, ela fica responsável, além de executar esses pagamentos, essa coisa de dinheiro no dia a dia, também de orçar, de preparar o orçamento, prever aquilo que pode ser gasto. Temos também a diretoria de comunicação social. Qual que é o quarto princípio que a gente falou lá na Constituição? Começa com P. Publicidade? Tornar público todas as coisas. Grande parte dessa responsabilidade, quem que tem aqui? A diretoria de comunicação. De transparecer para o público aquilo que é feito aqui. Então, por exemplo, muitas informações estão no site. O site, ele é administrado por um profissional da tecnologia de informação, do TI, técnico em informática, gestor de dados, etc. E também pela diretoria de comunicação. Então, hoje na reunião dos vereadores aprovaram uma lei específica lá. Como é que eles vão saber que aprovou essa lei, se eu não vim aqui assistir? Além de ter ação, eles vão lançar no site, no Instagram e, querendo ou não, alguns vereadores eles postam no Instagram o que foi aprovado, o que vai ser aprovado. Mas tem alguém que posta, né? No site da Câmara, nas Sim, redes sociais. sim. Exatamente isso. A diretoria de comunicação. Um corpo aqui de servidores responsáveis pela transmissão, pela gravação. Essa reunião está sendo gravada, por exemplo. Quem que é responsável por isso? Pela administração dos equipamentos, da câmera, do link da internet. O Ângelo, que é o nosso técnico de TV. TV Câmara. Que está dentro de qual diretoria?
de comunicação. E por fim, a última diretoria aí, que é a diretoria de integração legislativa e cidadania, antes chamada de diretoria da escola do legislativo, que é aquela responsável pelos projetos culturais, pela preservação histórica do município e principalmente da Câmara, e também auxiliar na capacitação dos servidores da casa. Então, mudou uma lei. Os servidores precisam aí se preparar para entender essa lei. A diretoria de integração legislativa e cidadania, ela pode oferecer e ajudar a encontrar cursos para isso. E também promover projetos de cidadania. Alguém pode me citar um projeto aí de cidadania da Câmara Municipal? Parlamento Jovem, Câmara Jovem, tem a Câmara Coral também, é interessante. Câmara Jovem. Né? Projeto que vocês estão fazendo parte. Quem é responsável por isso é a Diretoria de Integração Legislativa e Cidadania. Por que integração legislativa? Responsável por integrar o público à Câmara Municipal. A gente faz isso aqui agora. Através de vocês são o quê? Uma ponte entre a Câmara e a família, a escola de vocês, essencial na formação. Então, a responsabilidade desses projetos é da Diretoria de Integração Legislativa e Cidadania. Eu vou ficar por aqui, para não ficar muito extenso. Então, vou finalizar esse momento da sessão. Passo a palavra aí para a presidente dar continuidade à reunião. Muito obrigado. Muito obrigada, João, por explicar para a gente um pouco do processo legislativo da Câmara. E passamos agora para a terceira parte da reunião, chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 3 minutos no uso da palavra. Enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador pode falar do seu próprio lugar ou usar a tribuna. De acordo com a inscrição, o primeiro a falar é o vereador jovem Jonathan. Boa tarde a todos e a todas. Novamente eu quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, né? A senhora presidente, o vice-presidente. É um imenso prazer estar aqui hoje ocupando essa cadeira na Câmara Jovem, representando a escola João 23, como todo mundo da comunidade. Hoje eu moro no bairro da Vila Podes e eu tenho a felicidade de ter conseguido seguir o caminho diferente da maioria dos meus amigos. Infelizmente, para muitos não há perspectiva para além do enfrentamento com a dependência química, com a segurança pública, muitas das vezes. Muitos dos meus amigos não sabem que pode cursar até uma universidade pública hoje em dia, e tendo um espaço como esse, eu acredito que a gente consiga alcançar, trazendo esses jovens mais para dentro mesmo do município, para dando uma perspectiva de vida melhor. E hoje, estando aqui, mostro que apesar de ainda ser uma exceção, gente, a gente é uma exceção aqui. A gente é uma exceção aqui. Lá fora, tem vários de nós passando por muita dificuldade. A gente sabe como é a nossa sociedade. Então, assim, a importância da juventude itajubense ocupar não só a juventude itajubense, mas sim como a juventude em si, no Brasil inteiro. Sabemos das grandes dificuldades que a nossa juventude sofre hoje em dia. Muitas vezes também com a desinformação e etc. Não vou entrar aqui no mérito. Eu quero falar um pouco também do meu projeto em si, né? Que é um projeto que vai atender a população. Acredito também que o projeto dos nobres vereadores também vão
atender a toda a população itajubense, né? E irá ser discutido isso daqui. Vivemos anos difíceis e sabemos que há outros modelos de transporte, porém acredito que ainda o transporte coletivo seja o meio mais ecologicamente correto e aceitável para a maioria da população. Então a gente sabe que em relação ao parque da cidade, que às vezes os bairros mais periféricos não têm a cidade por questões muitas das vezes de condução mesmo, né? Então eu acredito que o meu projeto ele tem pautado nisso, a importância da população que necessita e precisa, como toda população itajubense precisa ocupar esses espaços. Então, muito obrigado, senhora presidente, e tenha uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Jonathan. Alguém mais gostaria de fazer o uso do grande expediente? Vereadora Isabela. Adriano? Mais alguém gostaria? O vereador Rafael. Sim? Quer falar, Isabela? Não? Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar também os servidores dessa casa. Pessoa dos senhores Gonzaga, professor João Vitor, Lavínia. Os senhores aqui, jovens, né? Estão sendo e serão muito bem cuidados com essa equipe. Bom, então aproveitem cada momento, cada segundo, né? Esse ambiente é um ambiente de aprendizagem e também um ambiente de convivência. Não se esqueçam da fraternidade, da amizade, da troca de experiência entre vocês, né? E vocês vão ver que a política, 90% são nos bastidores, né? 10% é no plenário. Tudo é resolvido no plenário, né? A palavra final é no plenário. Mas é muito importante que haja diálogo, né? Ida até o outro colega e saber também acolher, né, esses colegas. Tempo também, deixa eu ir rápido. Isso. Hoje foi falado aí, né, sobre a questão das leis, né, também do artigo 37, do organograma. Então é o início, né, de um processo de aprendizado que vocês terão, né? Repito, aproveitem esse processo, né? Aproveitem a convivência, a fraternidade. Meu gabinete está inteiramente à disposição, né? Já gostaria de marcar um café com vocês para a semana que vem, tá bom? A gente marca um horário depois com a diretoria da Escola do Legislativo para a gente bater um papo realmente, se conhecer um pouco, né? Não fiquem com vergonha de procurar outros vereadores. Às vezes você gosta do trabalho de algum vereador, não tenha vergonha de ir até ele, né? Pedir, será que eu posso ficar um pouquinho aqui, né, para trocar uma ideia, perguntar algo, né? E eu gostei da fala do grande expediente porque realmente é uma oportunidade, né? Muitos não gostariam de estar aqui, mas muitos outros gostariam de estar aqui, né? Não havendo oportunidade, não estão, né? Mas vocês estão. Então aproveitem isso, tá? Aproveitem tudo que a Câmara tem para oferecer para vocês, tá bom? E lembrando, né, a gente precisa compreender a realidade das coisas, absorver essa realidade, refletir e propor. Propor propostas reais, não ideais, né? O mundo ideal, a gente tem que ir até ele, a gente tem que ser palpável nas coisas da gente. Tá bom? Então, sucesso a vocês. Muito obrigado, vereador Rafael, pelos conselhos. E o nosso querido Luiz Gonzaga gostaria de fazer uso da palavra? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, mesa diretora,
vereador Rafael, João Vitor. É um prazer enorme, né? Estar aqui e ver vocês iniciando o trabalho da Câmara Jovem, né? Que alegria, gente. Que alegria, porque a gente sabe que ao final desse trabalho, em mês de dezembro, né? Novembro, dezembro, vocês vão estar, assim, agradecidos, né? Por ter participado desse projeto. É um projeto muito interessante, muito bacana, e que, como foi dito pelo vereador, né? É quase que uma exceção, né? Vocês estarem aqui. Primeiro que o espaço nosso é limitado, né? O número de alunos que participam de um projeto é limitado em razão do espaço, mas vocês fizeram por merecer e estão aqui. Eu queria dizer também o seguinte, o João disse aqui, com relação ao plenário, né? Que é o lugar mais importante, é o local mais importante da cidade. E é mesmo, viu? Eu sempre falei isso nas outras reuniões da Câmara Jovem. Eu equiparo aqui, né? Digamos assim, um lugar sagrado da política, digamos assim. Por que é o lugar mais importante da cidade? Porque aqui trabalham os representantes do povo. A Câmara é a casa do povo e se faz representar pelos vereadores. E vocês aqui na Câmara Jovem também estão ocupando essa função representativa. Vocês estão representando as escolas de vocês, os colegas de vocês, né? A família de vocês, o bairro onde vocês moram. Então, de certa forma, vocês também estão representando. Então, aqui é um lugar muito importante, sim. É o lugar mais importante da cidade, o local mais importante da cidade. Assim como o plenário da Assembleia Legislativa, da mesma forma, é o local mais importante do Estado, né? De cada Estado. E o plenário da Câmara dos Deputados é o local mais importante do país. Por quê? Exatamente porque lá acontecem essas decisões que afetam a população, né? Esses locais, esses plenários aí, seja em qual esfera, municipal, estadual ou federal, eles são representativos, né? É um local onde a população é representada pelos eleitos, né? Então vocês estão de parabéns, né? Estão aqui. E eu quero só deixar um pedido para vocês, né? Nesse trabalho. É claro que naquilo que a gente puder ajudar vocês, estou à disposição aqui na diretoria legislativa, né? Pode me procurar. Atenderei a todos, né? Naquilo que vocês precisarem. Mas eu queria fazer um pedido, é o seguinte: vocês usarem e abusarem aqui da tribuna, né? Não venham para a reunião sem preparar alguma coisa para a tribuna. Porque esse espaço aqui é um espaço também importantíssimo, né? A tribuna popular, ela é exatamente para isso, porque é para dar voz para vocês, né? Então, vocês quiserem vir para cá para uma reunião como essa, em tão pouco tempo, né? Porque é uma legislatura curta, né? Você vê, dezembro acaba, não pode perder essa oportunidade. Deixar aqui a mensagem jovem, né? A mensagem de vocês. É essa a recomendação, o pedido que eu faço para vocês. Aproveitem bastante, que eu tenho certeza, os projetos de vocês são maravilhosos. Eu já vi todos. Tenho certeza que vai dar muito trabalho aqui para todo mundo durante aí o espaço aí. E para debater bastante, debatam bastante esses projetos aí. Se tiver que emendar, emendam, aprovem se for o caso. Se não for o caso, também rejeitam, vocês que sabem. Mas não deixe de aproveitar a tribuna, tá? Esse espaço aqui, ok? Então é isso aí. Parabéns para vocês mais uma vez, né? E leve a sério, tá? Participe de todas as reuniões. Vocês vão ver que o resultado lá na frente é muito bom. A Esther, né? Que já teve a oportunidade de estar aqui, né, Esther? Então já isso é uma beleza. Ela pode até
Você também, né, Ivan, já esteve por aqui, sabe o quanto é bom participar de um projeto como este, ok? Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, Luiz Gonzaga, por todos os conselhos, os elogios também. E pode ter certeza que nós faremos um bom trabalho como vereadores jovens. O vereador Jonathan pediu a palavra por 1 minuto. Concedo a palavra. Senhor Luiz Gonzaga, sabe as palavras. E eu acredito mesmo que a gente está aqui representando a juventude de Itajubá. Apesar de ser da informação muitas vezes não chegam, eu acredito que a gente tem muito que acrescentar e levar a mensagem da Câmara Jovem para que a gente consiga dar uma formação para esse jovem. E esse projeto é extremamente importante para a cidade de Itajubá. Então, eu fico aqui meus agradecimentos, sabe, de ter essa oportunidade mesmo. E realmente, eu acredito que todos que estiverem aqui irão representar a juventude, irão aprender. Ao final de dezembro, acredito eu que todos vão estar representando a juventude. Então, assim, sabe as palavras, senhor. Quero agradecer ao senhor, agradecer toda a Câmara Municipal pela oportunidade. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, assim como o nosso querido vereador Rafael, o querido Gonzaga, o nosso vereador Jonathan, eu também gostaria de comentar um pouquinho sobre esse projeto tão maravilhoso que é a Câmara Jovem. Ele é de grande importância, pois ele traz lições de cidadania e democracia, por meio da vivência de processo democrático, mediante a participação em jornadas de atividades legislativas simuladas com o exercício do mandato parlamentar. Esse projeto, ele abriu espaço para o jovem expressar a sua opinião, o seu ponto de vista, além de mostrar a ele o verdadeiro sentido de política, o bem do povo. Aqui, aquela visão de política partidária que nós sempre estamos acostumados a ver nos jornais, isso cai por terra. Aqui, aprendemos a política limpa, aprendemos a ser melhores cidadãos. Aqui, o jovem tem voz. Então, para você que nos assiste, você é um professor, diretor de alguma escola, incentive os seus alunos a participarem desses tão maravilhosos projetos da Câmara Municipal de Itajubá. Temos o Parlamento Jovem, a Câmara Jovem, abriu inscrições também para a Câmara Coral, para quem aí tem talento de cantar. Então, fica a dica. Abracem esse projeto, porque vai ajudar muito o município de Itajubá. E, não havendo mais nada a tratar, agradecemos a proteção de Deus e aos que nos acompanharam de forma presencial ou remota. Dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde. Licença. Caio? Eu gostaria de me manifestar sobre o projeto de lei de Jonathan, que seria mais sobre o transporte para... Caio, só um momentinho, a gente... Na outra sessão, a gente conversa, certinho? Tudo bem, é que eu estava com a mão levantada desde cedo, aí não deu tempo de falar. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota. Dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde.